Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Wagner e nesta manhã eu quero deixar uma palavra de meditação para vocês. Mas antes, irmãos, eu quero contar o meu testemunho, a minha caminhada com Deus. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 10 e meus 12 anos, eu tinha muito questionamento dentro de mim, tinha muitas dúvidas, muitas perguntas, e a maioria das perguntas sem resposta. Porque para mim, irmãos, não fazia sentido, segundo o que a ciência explicava, o que a biologia explicava, que o homem nasce, ele cresce, reproduz e morre. Ou seja, o homem ele nasce criança, ele cresce profissionalmente, fisicamente, espiritualmente, ele reproduz, tem família, tem filhos e com o passar do tempo ele envelhece e morre. Para mim isso não fazia muito sentido. Para mim existia algo maior, existia algo mais poderoso, existia algo mais maravilhoso do que tudo isso. Para mim existia um propósito maior de eu estar nessa terra, um propósito maior de eu existir. E existia um vazio muito grande dentro de mim. E eu tinha muita sede, muita fome, não do pão natural, não da água natural, mas do pão espiritual, da palavra, da água espiritual. Na verdade, já era um chamado de Deus para a minha vida. Deus já estava me chamando ali para a sua obra, para o seu reino. E eu, irmãos, tentei preencher com pessoas esse vazio que eu tinha. Tentei preencher com amizades, com festas, com muitas coisas dessa terra. Mas esse vazio eu não conseguia preencher com essas coisas. E aí eu conheci um primo meu, que ele começou a ir na igreja, começou a frequentar a igreja, me convidou. E aí eu fui lá na igreja, né? E lá ouvi a palavra, Deus falou muito comigo na palavra. Eu fiquei muito feliz, fui algumas vezes. Mas com o passar do tempo, eu acabei me afastando da igreja, né? Achei que aquilo ali era normal, ia passar, era coisa da minha cabeça. Só que aquele vazio, ele continuava aumentando dentro de mim. Aquele vazio continuava, aquela sede, aquela fome de algo a mais continuava aumentando dentro de mim. E aí passou algum tempo, teve um outro amigo meu que me convidou para a igreja, e aí eu fui para a igreja, e Deus falou comigo de novo na palavra, fiquei muito feliz. E desse dia para cá, irmãos, nunca mais eu saí da presença de Deus. Hoje eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu não sei mais viver sem a presença dele. E aquele vazio que eu tinha, somente Jesus preencheu com a sua presença. Irmãos, e eu quero deixar um versículo, uma palavra para o coração de vocês. Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que é por acaso. E tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida existe algo a mais. E eu quero deixar uma palavra para vocês. Você que está assistindo esse vídeo aí agora, do seu trabalho, da sua casa, aonde você estiver. Talvez você ache que você chegou nesse vídeo por um acaso, mas há um propósito de você estar assistindo esse vídeo. Há um propósito de Deus estar fazendo esse vídeo aqui. Há um propósito de você estar assistindo esse vídeo aí, da onde você estiver. Há um propósito maior. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida, como Ele teve para mim, irmãos. E eu quero ler um versículo e explicar ele para vocês e deixar para a meditação de vocês
que está aí do outro lado do vídeo. Está em João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Irmãos, Jesus, o texto diz aqui que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se colocou de pé e clamou em alta voz: quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, venha a mim e beba. E, irmãos, existem 4 passos para mim beber desta água. Existem 4 passos que eu tenho que seguir para que eu beba desta água. O primeiro passo é o que Jesus falou: quem tem sede, venha a mim. O primeiro passo, eu preciso ter sede. Ou seja, o primeiro passo, eu preciso ouvir a voz do Mestre. Eu preciso ouvir a voz dele. E aí, quando eu ouço a voz dele, eu vou até ele. Porque não tem como eu beber se eu não estiver sede. Para que eu beba, eu tenho que ter sede. Então, o primeiro passo, eu tenho que ter sede. O segundo passo, irmãos, eu preciso estar na fonte. Não tem como eu beber da água se eu não estiver na fonte. Então eu tenho que estar na fonte. E quem é a fonte? Jesus é a fonte de água viva. O terceiro passo, irmãos, eu preciso crer. Crer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, o primeiro passo, eu preciso ter sede. O segundo passo, eu preciso estar perto da fonte, e Jesus é a fonte. O terceiro passo, eu preciso crer em Jesus, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e que não há outro caminho que eu não possa chegar a Deus, que eu não venha chegar a Deus que não seja através de Jesus. E o quarto e último passo, obedecer os ensinamentos e a palavra de Jesus. Então, quando eu cumpro essas 4 coisas, quando eu escuto, quando eu estou na fonte, quando eu creio, quando eu obedeço, eu bebo desta água da vida. E essa água, ela se torna em mim uma fonte de água viva. Uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, irmãos, como eu disse no início, eu tinha muitas dúvidas, tinha muitos questionamentos. Qual era o propósito de eu existir? Qual era o propósito de eu estar aqui nessa terra? Porque eu tenho certeza que o propósito de eu estar aqui não é só para... Eu não nasci por acaso. Você não nasceu por acaso. Deus, ele não erra. Eu ter nascido, você ter nascido, há um propósito nisso, há um propósito de Deus em nós termos nascido. E Deus, nós nasceu, nós existe. E eu cheguei a essa conclusão, que Deus me chamou, e Deus te chamou para ser um adorador, para falar das grandezas do Senhor, para falar que Ele é bom, para falar que Ele salva, para falar que Jesus liberta e ainda leva para o céu. E aquele vazio que havia dentro de mim, hoje já não existe mais. O Espírito Santo, ele preencheu. E talvez você, aí que está assistindo esse vídeo, talvez você tenha esse vazio também. Talvez esse vazio está aí dentro de você, talvez você tenta preencher com muitas coisas, com festa, talvez com muitas coisas, mas você não consegue. Quando o tempo passa, volta tudo de novo aquele vazio.
Porque esse vazio que Deus colocou, tinha colocado dentro de mim e colocou dentro de você, essa sede, essa fome, é para que eu e você venha buscar Ele. Porque esse vazio, somente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, pode preencher esse vazio que estava dentro de mim e que pode estar aí dentro de você, irmãos. Então, Deus nos chamou para ser adorador. Deus me chamou eu e chamou você, para declarar que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e Jesus leva para o céu. Irmão, a gente vai entrar, eu vou estar fazendo a oração para vocês nesta manhã. Mas, irmãos, vocês sabiam que Deus fala muito comigo na palavra? Mas Deus, Ele pode falar conosco de várias formas. Na palavra, no louvor, em sonhos, de várias formas, em visões. Mas eu e você só podemos falar com Deus através da oração. Através da oração. Então, neste momento, você aí do outro lado, vamos entrar na presença de Deus. Vamos orar, invocar o nome poderoso do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta manhã. Amém, irmãos? Fecha seus olhos aí, você que está do outro lado aí, e ora comigo com fé. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Neste momento, meu Pai, eu invoco o Teu santo e poderoso nome sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa que está assistindo este vídeo neste momento, Pai. Meu Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pensamento, o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso acordar, Pai. E nada para Ti passa, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas neste momento, Pai, eu invoco o Teu santo e poderoso nome sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Meu Pai, visita essa pessoa neste momento. Toca no coração dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, que não seja as minhas mãos, mas que as Tuas mãos venham tocar na vida dessa pessoa aí agora, do outro lado, Espírito Santo. Que o Senhor venha abraçar ela aí agora, Senhor. Pai, que o Senhor venha levantar, meu Pai, uma geração, meu Pai, que confia no Senhor. Uma geração que espera no Senhor. Uma geração, meu Pai, que faz do Senhor o Deus dela, meu Pai. Meu Pai, levanta, meu Pai, essa geração. Uma geração de corajosos. Uma geração, meu Pai, que não tem vergonha da Tua palavra. Uma geração, meu Pai, que não tem medo de pregar a Tua palavra, Senhor. Uma geração, meu Pai, que não se conforma com este mundo, meu Pai, mas quer ser transformada, Senhor, meu Pai, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, visita essa vida, visita essa alma, Pai. E todo mal que muitas das vezes, meu Pai, tenta impedir essa pessoa de Te buscar, que tenta impedir essa pessoa de ouvir a Tua voz, Pai. Que tenta, meu Pai, impedir essa pessoa de tomar uma decisão, Pai. Todo mal venha cair por terra agora, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o Senhor, meu Pai, venha abençoar o dia dessa pessoa, a manhã dessa pessoa, a semana dessa pessoa, meu Pai. Que ela venha ter uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abraça, meu Pai, essa pessoa. Toca nela, meu Pai. Tira toda dúvida, tira toda ansiedade, tira todo medo, todo pensamento contrário, Senhor. Como a Tua palavra diz, venha a mim todos que têm sede. O Senhor clamou, o Senhor nos chamou. Todos que têm sede, venha e beba. É de graça. Dá para essa pessoa, meu Pai, a água da vida, Senhor. Dá para essa pessoa, meu Pai, o pão da vida, Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma manhã abençoada e que Deus abençoe todos vocês.